Professor Fábio, professor de Geografia dos 8º anos da Escola Generoso e também da Ordânia. Vamos para a nossa 7ª aula do primeiro bimestre em Geografia, que contempla a habilidade EF08-GE02, que é descrever e comparar as correntes e fluxos migratórios contemporâneos da população mundial e analisar fatos e situações e influências dos migrantes em diferentes regiões do mundo. Emigrar, sair do país. Milhares de venezuelanos emigram para os países vizinhos. 8 milhões de libaneses emigram para a América. Imigrar, entrar no país. Na América, a Colômbia abriga o maior número de imigrantes venezuelanos. 6 milhões de libaneses imigram para o Brasil. Migrar, movimentar-se. Durante o período de seca nordestino, migram para o Sudeste. Então, ele deu 3 exemplos. São 3 formas diferentes. Emigrar, você sair do seu país e ir para outro país. O brasileiro emigrou para a Europa em busca de novos recursos. Imigrar, entrar no país. O imigrante costarriquenho veio ao Brasil em busca de oportunidades de emprego. Imigrar, o nordestino veio a São Paulo em busca de oportunidade de emprego e retornou ao Nordeste. Então, é uma migração interna. Vamos lá. Nomadismo. Que vem Tipo da de palavra nômade. migração. Nomadismo. Tipo de migração que se caracteriza pelo deslocamento constante de população em busca de alimentos, abrigo e etc. Esse tipo de migração é tipo de sociedades primitivas e, por conta disso, encontra-se em extinção. Então, o nomadismo são sociedades que viviam em pequenas cabanas e que tinham diversas casas aqui e ali. E essas casas, o objetivo central delas era fazer com que essas pessoas pudessem caçar em um determinado local, em um lugar, coletar alimentos em outro determinado local, em um período do ano, e viver de pesca em um determinado período do ano. Tudo de acordo com o clima, com as estações do ano. O nomadismo está relacionado aos povos nômades, que são povos pré-históricos, ou pré-agricultura, quando o ser humano ainda não possuía a capacidade de fazer a sua própria agricultura, ou seja, produzir seu próprio alimento. Migração sazonal, pode continuar. Migração sazonal. Tipo de migração que se caracteriza por estar ligada às estações do ano. É uma migração temporária onde o imigrante sai de um determinado local em determinado período do ano. Posteriormente, volta em outro período do ano, conhecida também de transhumância. E é o que acontece, por exemplo, com sertanejos do Nordeste brasileiro. Vamos pegar um outro exemplo. Uma pessoa que trabalha num poço de petróleo lá no mar, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. A pessoa vive 14 dias lá e depois volta 14 dias na sua casa no continente. Essa pessoa é um exemplo de imigração sazonal. Ela fica num determinado momento em um local e depois volta para sua residência fixa, que é dentro do continente. Migração pendular. Tipo de imigração característicos de grandes cidades e regiões metropolitanas, no qual centenas ou milhares de trabalhadoras saem toda manhã de sua casa em determinadas cidades em direção ao seu trabalho, que fica em outro município, retornando no fim do dia. Então, essa migração pendular é mais ou menos aquilo que a boa parte dos nossos pais fazem. Eles saem aqui de Santo André, vão lá para São Paulo, nos grandes centros, trabalhar, e depois retornam à noite para dormir em Santo André. Santo André se torna uma cidade dormitório. Isso também acontece nas outras cidades do Grande ABC, acontece na Zona Leste, na Zona Oeste. Por quê? Porque a maioria dos empregos está alocado no centro da cidade. E as pessoas, às vezes, têm que se deslocar de um local para um outro muito longe para conseguir um emprego. E depois retornam no período da noite para a sua casa. Então, é uma migração pendular. Vai e volta, vai e volta. Migrações na pré-história. Segundo muitos cientistas, os primeiros seres humanos viveram na... O que é Pode isso aqui, continuar. professor?
De Não onde sei. foram saindo gradualmente. Primeiro eles foram para a Europa e a Ásia. Da Ásia seguiram para a América do Norte. Entre 60 mil e 20 mil anos atrás, eles poderiam ter ido na Rússia, até o Alasca, por uma faixa de terra, que hoje se encontra submersa. Ao longo dos milênios, as pessoas foram se espalhando pelas Américas do Norte, Central e do Sul. Então, peraí, Outros aqui, só um minutinho, só colocar aqui. Aqui tá falando, tá faltando a palavra. Opa. Segundo muitos cientistas, os primeiros seres humanos vieram na África, mas não é qualquer África, não, viu? Tem um local específico da África, depois eu vou mostrar para vocês no mapa. De onde saíram gradualmente. Primeiro eles foram para a Europa e para a Ásia, além de povoar, obviamente, a África. Depois seguiram para a Rússia e vieram para as Américas através do Alasca pelo Estreito de Bering. Pode continuar aqui. Outros imigrantes pré-históricos partiram da Ásia em barcos que chegaram à Austrália há cerca de 40 mil anos. Gradualmente, eles alcançaram todas as ilhas maiores do Oceano Pacífico. A Nova Zelândia foi povoada por último, há cerca de 1.200 anos. A gelada Antártica é o único continente jamais procurado por os imigrantes. A Antártica ela só foi povoada no século XX, ou seja, só houve expedições no século XX, tamanha a dificuldade de se viver naquele local. Pode continuar. A história registra imigrações posteriores. Em uma das primeiras migrações históricas, os antigos israelitas escaparam da escravidão no Egito e foram em busca de liberdade na Palestina. No século 13 a.C. 13 a.C., mais tarde, nos séculos 10, Quarto, quinto, 9 e 10 isso. depois de Não, Cristo. é quarto e quinto. Quarto e quinto. Quarto e quinto antes de Cristo, depois de Cristo, algumas tribos europeias invadiram grande parte do poderoso Império Romano, chamado de bárbaros. Pelos romanos, invasores eram povos hunos, gados e vândalos. Godos e vândalos. Em 476, esses imigrantes derrubaram o Império. Migração da Idade Média. Sabia que esses godos que ele está falando, aqui ele está falando sobre alguns povos que fizeram migrações ao longo da história. Ele falou primeiro do Êxodo. Êxodo está na Bíblia, gente. Os 10 mandamentos, é isso que ele está falando, da época dos 10 mandamentos, que Moisés mandou as 10 pragas para o Egito. Vocês assistiram na TV, não assistiram? E ele está falando dessa época. E aqui que ele está falando é sobre o período em que o Império Romano dominava o mundo, lá entre os séculos 4 ou 5 antes de Cristo até o século 5 depois de Cristo. O Império Romano tinha esse domínio de toda a faixa europeia e também do norte da África. E os bárbaros, os Wardos, são povos germânicos, povos eslavos que invadiram o Império Romano e saquearam o Império Romano. Esses povos são povos extremamente, como o nome diz, bárbaros, e esses gados, como você falou, são godos. O godos, por exemplo, é uma civilização que tem duas vezes a nossa força. São povos eslavos que a maior característica desses povos é que eles eram muito fortes porque eles lidavam com terras muito geladas e eles eram obrigados a ter muita força para lidar com essas terras. E quando eles invadiram a Europa, às vezes a pessoa olhava para aqueles homens e aqueles homens tinham 2 metros e eram super fortes. Então hoje você fala assim, aqueles gados. Aqueles gados eram super gados muito fortes. Pode continuar. Em 476, esses imigrantes derrubaram o Império. Migrações na Idade Média. Vocês vão entender depois. Espera só um minutinho. Vocês vão entender no futuro como o Império Romano caiu. O Império Romano foi um dos impérios mais importantes já existentes na Terra. Ele, como eu falei para vocês, ele contemplava a Europa e o norte da África e também o Oriente Médio. Inclusive, na época de Jesus, quando foi crucificado,
quem que era o povo opressor era o Império Romano. Esse Império Romano, ele tinha duas sedes, a sede ocidental e a sede oriental. Quando os bárbaros invadiram o Império Romano Ocidental, que é onde fica Roma, ocorreu que o Império Romano estava tão fragilizado. Desliga o microfone, por favor. O Império Romano estava tão fragilizado com o tamanho do seu império, com os gastos do seu império, que ele não conseguiu se defender desses povos invasores. Esses povos buscavam o quê? Riquezas, assim como os vikings. Todo povo sai de sua terra em busca de alguma coisa. E esses bárbaros, eles queriam basicamente pegar toda a riqueza que existia no Império Romano e levar para suas terras. Guerras, conquistas levaram... Pode continuar. Guerras e conquistas levaram as pessoas a migrar durante a Idade Média. Entre o século VI d.C. e cerca de 1500, alguns povos se envolveram em guerras para tomar novas terras. Só um minutinho. Então, quando caiu a Império Romano... Quando caiu o Império Romano em 1476, os povos que viviam na cidade já não se sentiam mais protegidos. O que eles fizeram? Eles começaram a viver na área rural, protegida por alguns reinos. Esses reinos vai surgir aquela época de vassalo, servo, que é o período baseado na Idade Média. Isso vocês vão ver no sétimo... Vocês já devem ter visto no sétimo ano, né? Sim, professor. E a gente também acho que já estudamos sobre esses êxodos da Bíblia? Sobre esses êxodos de voltar. Êxodo rural, se não me engano, a gente já estudou. Então quando o Império Romano cai, acaba a proteção para aquelas pessoas que viviam dentro das cidades, e acaba também a oportunidade de empregos. O que acontece? Essas pessoas saem das cidades, das grandes cidades do Império Romano, e vão viver nesses pequenos reinos para servir algum rei, e vão ser servos desses reis. Aí eles vão ter que pagar algum tipo de imposto para esses reis a partir do seu trabalho na área rural. E é aí que nasce a ideia da Idade Média, que é onde o catolicismo vai predominar as suas ideias ao longo de toda a Idade Média. Pode continuar. No século VII... No século VII, calma aí. Exércitos unidos pela fé muçulmana deixaram a Península Arábica para disseminar sua religião. Eles conquistaram o norte da África e o oeste da Ásia. Então, espera só um minutinho. Esses povos muçulmanos saíam lá do Oriente Médio, iam para o norte da África em busca de civilizar essas pessoas. Civilizar da seguinte forma: eu vou levar para vocês a palavra de Maomé, a palavra do Deus Alá. Se você for uma boa pessoa, você vai aceitar e vai se tornar uma pessoa islâmica, uma pessoa muçulmana, e eu vou te dar a oportunidade de ser livre. Caso você não aceite, infelizmente você vai ter que seguir comigo, vai trabalhar para mim enquanto eu te ensino a palavra de Alá. Vou fazer o favor para você nesse período de escravidão, no momento em que você não aceitar o islamismo. Você aceita se converter ao islamismo ou muçulmano? Sim ou não? É assim que funcionava. Por isso que aqueles povos hoje na África são todos muçulmanos islâmicos. Porque esses povos árabes saíam das suas regiões e iam para o norte da África, dando oportunidades deles serem escravos ou não. Vocês entenderam o que o professor está falando? Sim, professor. Sim. É a mesma coisa que aconteceu com os portugueses. Quando os portugueses vieram para o Brasil, em 1500, eles deram a oportunidade aos índios de terem acesso ao Deus único. Deram chance a esses povos se tornarem menos bárbaros. Então, eles faziam com que esses índios trabalhassem para eles, enquanto eles convertiam em pessoas civilizadas católicas. Não é uma grande oportunidade? Não é uma grande benfeitoria? Sim, professor. Vocês estão entendendo a maldade do ser humano? Sim.
Estou te dando a oportunidade de ser meu escravo, enquanto eu te torno civilizado. É assim que funcionava é assim que funcionava a regra no passado. Assim como fez os muçulmanos, fizeram os católicos aqui nas Américas. Continua. Onde que eu No estava? século, no século VIII, a tribo europeia dos francos forçou a tribo dos saxões a ir para o norte da Europa. Entre o século XI e XXI, os vikings do norte da Europa atacaram o oeste europeu e lá se fixaram. Pera só um Os pouquinho. vikings, Pera só um pouquinho. É que a gente pulou aqui. Os francos são os franceses. Forçaram as tribos saxões, os ingleses, para ir para o norte da Europa. Olha, aquela região onde existe a Inglaterra hoje era dominado inicialmente pelos povos romanos, ok? E os saxões foram para lá depois que eles foram expulsos pelos franceses daquela região central da Europa. Então, só para vocês entenderem como que funciona cada migração. Às vezes ela é forçada, às vezes ela é baseada em religiões, às vezes as pessoas são obrigadas a saírem de suas casas porque falta alimento. São várias circunstâncias. Pode continuar. os vikings radicados na França se tornaram conhecidos como normandos e conquistaram a Inglaterra em 1066. A partir de cerca de 1200, o povo mongol do centro da Ásia conquistou grande parte da Ásia e do leste europeu. Então, aí já é um outro tipo de migração. Essa migração é em busca de terras, em busca de locais para se viver com melhor qualidade. E aí você leva seu povo inteiro para morar naquela região. Dizia-se antigamente que era muito importante você ter bastante terras para que você plantasse o máximo de alimentos possíveis. Então, quanto mais terras um povo tinha, mais poderoso ele era. Esse conceito só vai mudar no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. A tecnologia fez cair por terra essa ideia de quanto mais terra, melhor. Por quê? Porque hoje você não precisa de tantas terras para produzir o suficiente para o seu povo. Quanto mais tecnologia você tem, mais poderoso você é. Tudo bem, pessoal? Sim. Quem que é os maiores detentores de tecnologia hoje do mundo? Chinês. China? China, Estados Unidos, Japão, Rússia. Você tem alguns países que dominam a questão tecnológica, que é a mesma, que a gente pode colocar na mesma comparação com a questão de terras no passado. Antes era importante você ter muita terra. Hoje é importante você ter muita tecnologia. Para Bolsonaro, é importante você continuar sendo país de terceiro mundo e continuar mandando seu material primário para a Europa e pagando 3 vezes mais caro por um produto industrializado. Sendo que a gente já devia há muito tempo produzindo nossos próprios produtos através da nossa própria indústria, através da nossa própria tecnologia. Com certeza, assim a gente não dependeria de vacinas de outros países. Como exemplo. Desculpa, gente, mas eu não me aguento. Migrações para a América. O explorador europeu Cristóvão Colombo chegou à América em 1492. Após sua viagem, ocorreram migrações de pessoas da Espanha, de Portugal, da França, da Inglaterra e da Holanda. Até 1800, porém, era pequeno o número de imigrantes da Europa. O maior grupo de imigrantes era o de africanos escravizados, trazido aos milhões. Vai bem. Agora, preste atenção. Tudo começa com as guerras das cruzadas. Em período de Idade Média, mais ou menos anos 1080 até 1430 e tal lá. As cruzadas foram uma guerra entre os europeus católicos, cristãos, contra os muçulmanos que viviam aqui na região do Oriente Médio. Qual que era a briga? A briga era para tomar a Terra Santa. A Terra Santa, que para os muçulmanos era onde Maomé ascendeu aos céus. E para os europeus é onde Jesus foi Sepultado. Crucificado. Foi crucificado. Exatamente. E para os judeus é importante porque é a terra onde
estavam os descendentes, Davi, a terra onde eles construíram os templos de Salomão, aonde outras pessoas importantes para os judeus viveram, como me fugiu o nome da pessoa. Vários e vários representantes dos judeus também viveram nessa região. Então, ela é importante para os judeus, para os muçulmanos e para os europeus. Observe uma coisa, o Deus desses três povos é o mesmo. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que os muçulmanos têm a mesma familiaridade dos cristãos e dos judeus. Os judeus nascem a partir da linhagem de Adão e Eva, e depois eles vão ter uma linhagem até chegar a Davi, depois em Jesus, e depois aos povos judeus hoje. Os muçulmanos eram parentes diretos desses judeus. E os cristãos são judeus que, com a visão de Jesus, mudaram o pensamento. Jesus trouxe uma nova palavra a partir da ideia dos judeus. Jesus era judeu quando nasceu. Ele vai criar uma nova igreja, que é o catolicismo. Então, essa cidade ela é muito importante para as três religiões. E durante a Idade Média, ela era ocupada pelos muçulmanos. Os muçulmanos tinham a posse dessa terra. Só que a Igreja Católica, com o Papa, naquela época de 1082, que eu não lembro o nome, que eu precisava pegar a fundo a história, ele queria tomar essa terra de volta dos povos muçulmanos. Então, para isso, ele chamou todos os reis e falou que era preciso criar-se uma guerra santa contra os muçulmanos. Só que a ideia deles era tomar a terra dos muçulmanos rapidamente e acabar com a história, e tornar ela pertencente aos europeus. Inicialmente, os europeus conquistaram ela. Só que, posteriormente, vieram outras guerras que fizeram com que os europeus perdessem a terra novamente. Até que, depois de muitas guerras, essa terra foi denominada Estado do Mundo. Ou seja, hoje ela não pertence a mais ninguém. Ela pertence ao planeta. E tanto que Jerusalém ela é ela é a menor cidade do mundo e mais disputada do mundo. Ela é a sede das três religiões, do catolicismo, do judaísmo e também dos muçulmanos. Para vocês terem uma ideia, essa cidade foi saqueada 12 vezes. Ou seja, 12 vezes ocorreram invasões. 72 vezes. 72 vezes ela foi invadida. Então, tudo começa ali naquela região onde está Jerusalém. No fim das cruzadas, o povo que domina, por fim, são os muçulmanos. Os muçulmanos ficam com essa região aqui, ó. Essa região aqui. Essa região, naquele período, era passagem dos europeus até chegarem às Índias. As Índias. Essa região era passagem para os europeus chegarem às Índias. E qual que era a importância para os europeus em chegar às Índias? Buscarem especiarias como canela, cravo, açúcar, entre outros produtos que só existiam nessa região. E os muçulmanos impediram que os europeus passassem por essa região, justamente por causa das guerras. Com isso, os reinos europeus foram obrigados a criar novas rotas para se chegarem às Índias. Inicialmente, a Espanha e Portugal foram os pioneiros nessa busca marítima. Portugal buscou essa rota através da costa africana. A Espanha também, entretanto, ela também acreditava e também financiava alguns outros tipos de aventuras, como ocorreu de Cristóvão Colombo. Colombo tinha uma pequena embarcação, uma ideia de que o mundo seria redondo e que se ele fosse a oeste,
no final ele sairia do outro lado do mundo, a leste. Então, o governo espanhol acreditou nas ideias de Colombo, autorizou a viagem, e quando Colombo saiu nessa direção, ele acabou se deparando na região das Américas. Ele confundiu as Américas com os povos índios, por isso chamou os nativos das Américas de índios. Mas quando voltou à Europa, ele já tinha noção de que aquela região não era as Índias, e que informou que havia uma vasta região a oeste que ainda não tinha sido colonizada ou não tinha sido descoberta pelos europeus. Com isso, ocorreu aquele acordo entre Espanha e Portugal no Tratado de Tordesilhas, que as terras a oeste, até um determinado ponto, seriam de Portugal, e as terras em outro determinado ponto seriam dos espanhóis. Consequentemente, a maior parte das terras foram para a Espanha, por isso que eles conquistaram grande parte dos países da América do Sul. Até o México, todos falam espanhol, até chegar à Argentina. Posteriormente, Portugal começou a fazer as primeiras viagens ao Brasil, e criou-se aquela primeira economia brasileira, que seria o pau-brasil. Foi usada a primeira mão de obra escrava, que foi os nativos. Os portugueses começaram a descobrir que os nativos não eram tão capazes de trabalhar como os europeus estavam acostumados, e que era necessário criar uma outro tipo de escravidão para atender a demanda da mão de obra necessária. A segunda economia brasileira, a de cana-de-açúcar, fez com que os povos portugueses buscassem mais diretamente alternativas para escravidões, para criar a capacidade de mão de obra necessárias, para criar fazendas, para criar outros tipos de mão de obra que sejam mais aptas a trabalhar nos ideais europeus. Aí o rei português dividiu as terras brasileiras em capitanias hereditárias, criou-se fazendas, grandes fazendas, e começou a negociar escravos com os reinos africanos. Mas os portugueses, diferentemente do que se fala, não tinham o poder sobre a África. A África o poder dela era dos próprios reinos, os reinos muito fortes que habitavam naquela região, e começaram a vender seu próprio povo em troca de bugigangas vindos da Europa. Quando eu falo em bugigangas, a gente está falando de revólver, a gente está falando de espelhos, a gente está falando de roupas, a gente está falando de cavalos, coisas que só existiam numa cidade mais civilizada, que era a europeia naqueles tempos. Então, os povos africanos davam o seu próprio povo em troca das bugigangas. E aí nasce aquele período que é conhecido como comércio triangular, em que os povos europeus saíam da Europa carregados de bugiganga, iam até os reinos africanos em busca de trocas por mão de obra. Aqui eles deixavam a bugiganga e pegavam os africanos e levavam até as Américas. Aqui nas Américas, eles deixavam os africanos como forma de pagamento e levavam a monocultura para a Europa, ou seja, um comércio triangular. Assim fazendo com que ocorresse uma migração de pessoas da Europa para as Américas, e a monocultura que era fabricada aqui, como, por exemplo, o Guaraná, como vários e vários remédios que eram tirados das florestas, eram enviados todos para a Europa, além, é claro, da monocultura da cana-de-açúcar, que era a principal naquele momento. Depois foram descobertos ouro, foram descobertos pratas. Tudo bem, pessoal? Voltamos à história? Agora podemos continuar. Pode. Quem está lendo? Pode continuar. Começa de novo. Migrações para a América. O explorador. Quem estava lendo, gente? O Igor. O Igor, pode ler, por favor. Pode ser outra pessoa, gente, só para a gente continuar. Posso? Oi,
Pode, Oi, pode sim. professor. Pode ler, Igor. A partir do explorador? A Isso. partir da onde? O explorador europeu. Explorador europeu Cristóvão Colombo chegou à América em 1492. Após sua viagem, ocorreram migrações de pessoas da Espanha e de Portugal, da França, da Inglaterra e da Holanda. Até 1800, porém, era um pequeno número de imigrantes da Europa. O maior grupo de imigrantes era o de africanos escravizados, trazido aos milhões por europeu para vários países da América, entre eles o Brasil. Para só um pouquinho. Após Então, para só um pouquinho. Eu lembro que eu falei para vocês que na segunda economia brasileira, a economia da cana-de-açúcar, as terras foram divididas em faixas e vieram para cá alguns nobres falidos de Portugal em busca de riquezas, ou de fazer riquezas. Esses nobres aceitaram essa missão porque já não tinham mais aquela riqueza que eles tinham no passado, nos seus países. Então, eles saíam de lá, iam para as Américas em busca de criar novas riquezas a partir do trabalho. Esses foram os primeiros exploradores europeus nas Américas. Foram obrigados, por não serem mais ricos, a buscarem riqueza em outro local. Pode continuar? Pode. Após 1800, a superpopulação, as guerras e desastres naturais na Europa aumentaram a migração para a América. Milhões de europeus foram para o Canadá e a América do Sul, mas a maioria dos imigrantes seguiu para os Estados Unidos. Após A partir 1800, da década... Para só um minutinho. Após 1800, ele está falando da época de Napoleão. Napoleão, quando invade a Europa, ele começa a fazer com que vários e vários reinos sejam obrigados a saírem da Europa, como aconteceu com o caso de Portugal. Portugal fez um acordo com a Inglaterra e a Inglaterra protegeu o reino português na viagem até o Brasil. Quando o rei João VIII chega ao Brasil, ele traz com ele toda a pompa do reinado europeu e faz com que o Brasil comece a se desenvolver, deixando de ser colônia para se tornar uma metrópole que a gente conhece quase 200 anos depois. Mas foi graças a essa invasão napoleônica em 1800. Posso ler? Pode. A partir da década de 1830, alemães, noruegueses e suecos se instalaram nos Estados Unidos. Na década de 1840, a safra arruinada de batata na Irlanda, com a fome subsequente, faz muitos cidadãos do país irem também para os Estados Unidos, italianos, gregos e europeus do leste. Pode ir? Pode. Aí, só um minutinho. Aí ele está falando desses povos europeus que foram para os Estados Unidos para morar nos Estados Unidos. Esses povos buscavam fazer comércio nos Estados Unidos. Foi uma forma de colonização diferente do que a brasileira. Acho que a gente já falou sobre isso em outras aulas. Ao todo... Aqui, ó. Ao todo... Posso ir? Pode. Ao todo, entre 1880 e 1910, cerca de 17 milhões de europeus migraram para os Estados Unidos. No início do século XX, a migração para esses países era tão grande que o governo americano passou a estabelecer cotas para limitar o número de imigrantes em certos países. A migração no Brasil. O Brasil constituiu outro grande foco de atração de imigrantes. A Fundação de Salvador, na Bahia, atraiu muitos portugueses. Já no século XVI, a descoberta de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais contribuiu bastante para trazer levas de europeus. No século seguinte, com a escravidão, milhões de africanos sofreram um processo de imigração forçada para o Brasil. Até o século 21, 19. é 21? Até o 19. século XIX, depois da independência, em especial a partir do fim do século XIX. Acompanhando as etapas de desenvolvimento econômico do país, vieram para o Brasil grandes levas de estrangeiros, principalmente portugueses, italianos, espanhol, japoneses e alemães, entre muitas outras nacionalidades. Esse foi um período... Só um minutinho. Aqui ele está falando que até o século XIX havia a maior parte das migrações que vinham para o Brasil eram de africanos. Só que com
com a ideia inglesa de que você precisa de mais pessoas para consumir o produto industrializado inglês, você precisaria ter mais pessoas livres. Sendo assim, era necessário que todos os povos deixassem a escravidão dos negros e tornassem eles livres. Os ingleses forçaram os países da colônia nas Américas a libertarem os escravos. Por consequência, os escravos livres passaram a faltar a mão de obra na região. O governo brasileiro atuou em duas frentes. A primeira, conseguir mão de obra para atender a necessidade, e a segunda, fazer com que os brasileiros se tornassem pessoas mais claras, de pele mais brancas. Essas pessoas, naquela época, eram vistas como pessoas mais inteligentes, ou pessoas mais civilizadas. Essas pessoas foram trazidas de diversos povos do leste europeu, do centro europeu e também da Ásia, para atender a mão de obra no Brasil. E fizeram isso graças a várias e várias propagandas enviadas pelo Brasil para que esses povos viessem em busca de trabalho e de terras. Lá chegavam cartas dizendo que eles iriam no Brasil ter terras para produzir, iam ter espaço para ele cultuar a religião que ele quisesse. O Brasil era um país promissor para o mundo, ou seja, uma forma de convencimento de trazer essas pessoas brancas para o Brasil para trabalhar no lugar dos negros. Quando essas pessoas chegavam aqui, elas já chegavam com uma grande dívida e eram enviadas para as lavouras para ter um trabalho semi-escravos. Daí vieram várias e várias brigas, porque esses povos não eram escravos, eles já tinham uma cultura de pessoas livres. Isso ocorreu um choque entre os principais fazendeiros da época e essas pessoas. A consequência disso é que a grande parte dessas pessoas acabaram depois migrando para as cidades. Pode continuar. Onde você foi? Esse foi o período? Esse foi um período essencial para a história da imigração no Brasil, contribuindo muito para o crescimento da população. No Brasil, ocorreu mais um período de imigração, que foi na época de Getúlio Vargas, em 1930. O Brasil, até 1930, era todo baseado em agricultura. A monocultura, na época, era o café. O Brasil era totalmente dependente de envio de café, de açúcar e algumas outras monoculturas para os países europeus. Mas com a queda da Bolsa de Nova York em 1929, o Brasil se viu obrigado a transformar num país mais industrializado. Getúlio Vargas, a partir do Estado Novo, criou-se a oportunidade de indústrias virem para o Brasil e, por consequência, essa mão de obra que estava lá na área rural veio para as grandes cidades. Essa mão de obra que veio para as cidades fez com que grande parte da população, que era 80% no rural, viesse toda para o urbano. O urbano hoje corresponde a quase 90% da população brasileira, e o rural apenas 10%, ou seja, houve uma inversão de quantidade de pessoas. Migrações modernas. Nas últimas décadas do século XX, muitos brasileiros passaram a buscar oportunidades em outros países. Descendentes de imigrantes japoneses sentiram-se atraídos pelo dinamismo da economia japonesa e pela oportunidade de emprego oferecidas e imigraram para o Japão, invertendo a rota trilhada para os seus pais e avós. Se lá na época do café os brasileiros enviaram convites para os japoneses para eles virem para o Brasil trabalharem aqui, no futuro houve uma inversão baseada na falta de nascimentos de pessoas no Japão. Ou seja, se nasce menos pessoas, você tem menos mão de obra. Então, o que os japoneses fizeram? Convidaram aqueles Nisei para saírem de seus países onde eles migraram para voltar ao Japão. Para quê? Para que eles pudessem ter uma sociedade mais jovem. Pode continuar. Países europeus. Países europeus, como Portugal, Itália, Espanha e Inglaterra, também atraíram milhares de brasileiros desejosos de novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. No mesmo período, os Estados Unidos
atraíram muitas levas de latinos-americanos, entre eles milhares de brasileiros, que queriam se estabelecer. Alguns atravessaram as fronteiras americanas sem permissão do governo, assim se tornando imigrantes ilegais. No século XXI, No início do século XXI, a Europa tinha mais imigrantes do que da América do Norte. Muitos vieram de países africanos ou do Oriente Médio, causando uma grande mudança no continente europeu. O Canadá criou uma política especial para atrair imigrantes, e muitos brasileiros foram para lá na primeira década do século XIX. século XXI. Com a crise econômica mundial que atingiu os países mais desenvolvidos, muitos dos que haviam imigrado para o Japão e para os Estados Unidos viram-se forçados a voltar. O tipo de imigração mais comum, no entanto, é a interna, principalmente de regiões agrícolas para áreas urbanas. Com isso, cidades do mundo inteiro, sobretudo em países de desenvolvimento, crescem a muita velocidade assombrosa e enfrentam graves problemas sociais. Pessoal, essas pessoas que vão para a Europa, vão para a Ásia, vão para a Europa, vão para a América do Norte, elas vão fazer trabalho de segunda linha. Eles vão fazer limpeza, eles vão fazer entrega de jornal, eles vão limpar a rua, eles vão dirigir caminhões, ou seja, trabalho de segunda linha. Eles não vão trabalhar em empresas, eles não vão trabalhar, a não ser que ele seja uma pessoa específica. Mas a maioria das pessoas vão para lá para fazer trabalho de segunda linha. Com as crises que ocorreram no mundo a partir de 2008, houve um retorno dessas pessoas. Por quê? Porque já não era tão necessária a mão de obra naquela região. E essas pessoas começaram a passar necessidades lá. E para passar necessidades lá, é melhor você voltar para a sua terra, que é o Brasil. Então, é um fluxo de vai e vem que, às vezes, a gente não entende e tem que começar a perceber o momento de ir e vir. Hoje, é muito melhor você ficar no seu país, no momento de crise, e no momento de uma oportunidade, se você vai ganhar mais lá, você faz a sua vida. Às vezes você vai lá, trabalha 3, 4 anos e consegue um dinheiro para você conseguir a sua casa, seu carro e viver bem durante muitos anos. Ou seja, é uma entrega de vida para depois a pessoa se dar bem. Vamos pegar um jogador de futebol como exemplo. Vai para um grande centro do futebol, joga alguns anos e depois retorna para sua casa para viver o resto da sua vida. Ou se gosta da região, fica por lá. Migração urbano-rural. Tipo de migração que se dá com a transferência de população urbanas para o espaço rural. Hoje em dia, é um tipo de migração muito incomum. Tá, se a gente lembrar do que a gente falou, esse espaço migrante rural ocorreu no Império Romano. Isso, quando caiu o Império Romano Ocidental, em 476, depois de Cristo. Migração urbano. Tipo de imigração que se dá muito com a transferência de população de uma cidade para outra. Tipo de imigração muito comum nos dias atuais. Você sai de São Paulo para ir morar em Dublin, na Irlanda. Lá você sai de um grande centro para ir para um outro grande centro. Em busca do quê? Em busca de oportunidade de emprego. E também temos o rural para o urbano, em que a pessoa deixa a agricultura e passa a trabalhar nas grandes fábricas. Isso ocorreu no Brasil na época de Getúlio Vargas, em 1930.